eu sou o Ratorujo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com ele, Moira. De novo, segunda aparição no canal. Sim, eu não sei porque tu tá embaçado o vídeo dessa lado, sem motivo nenhum. É preconceito, né? Roda logo a vinheta antes que eu seja desmonetizado de novo. Aliás, nem recebo nada por esse canal. Então, gente, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Uma ideia que eu tive aqui com o Moira conversando é que o Moira gosta muito de anime e ele me indicou alguns animes. Eu já tinha assistido alguns animes na vida, não muitos, ele assistiu muito mais que eu. Eu desperdicei um pouquinho da minha vida. Não é isso, é algo que você gosta, então você consome bastante. Por exemplo, sim, mas se você for ver o tempo que eu passei assistindo episódios de anime, é tipo quase um ano da minha vida. Eu posso dizer o mesmo dos jogos que eu joguei. Mas pelo menos no jogo você tá ativamente participando da coisa. No anime eu tô só parado, sentado. Quando eu repito que eu passei um ano da minha vida parado, sentado, olhando pra TV, eu fico tipo... Cara, pensa que 1/3 da sua vida você tá dormindo. Sim. Quer dizer, eu não, né? Você é um pouco mais, mas tudo bem. Não, menos. Eu não durmo. Então, você substitui toda essa parte que você não dorme por anime. Não parece uma boa troca. Enfim, a gente vai fazer tipo um top 5 de anime, com os 2 5 dá 10. Exato, então é um top 10 dividido em 2. Com uma menção desonrosa antes do primeiro, então é um top 12. Pra mim essa coisa de menção desonrosa é nova. Eu tive bastante dificuldade de escolher. Na verdade... Foi uma ideia de última hora que eu tive, pra gente poder falar de algum anime ruim aqui na lista. Justo. Então, saciar o ódio que a gente tem inerente. Você quer começar ou eu começo? Você começa. Tá bom. Eu já penso no que eu vou falar. Tá bom. Meu top 5, vamos de 5 pra 1. Meu primeiro aqui do top 5 é o Mob Psycho 100. Que é um anime recente até, do mesmo criador do One Punch Man, mas muito mais engraçado. Mas eu gosto muito... Cara, pra mim, o que faz o Mob Psycho brilhar... Primeiro é o protagonista, ele não ser um protagonista típico de anime. Sim. Você olha na multidão de personagens, ele é o que menos se destaca, porque ele é um garoto normal da 8ª, da 10ª série japonesa. E ele é um garoto que tem problemas normais de um garoto daquela idade. Lógico, ele tem poderes de destruir espíritos só com o poder da mente e tal, tem, mas... De forma geral, ele tem problemas sociais, tipo, de interagir com outros. Ele tem problemas físicos, mas por ele mais ser uma pessoa um pouco sedentária, retraída. Mas eu gosto muito disso, cara. Como o Oni, né, o autor, ele trata de problemas comuns da vida. Eu gosto muito de como o talento principal do Oni é, tipo, pegar esse personagem que é o típico herói poderoso e transformar ele na pessoa mais fácil de simpatizar. Tipo... Em One Punch Man é a mesma coisa, em Mob Psycho é a mesma coisa. E, tipo, o personagem tem problemas super facilmente fáceis de simpatizar, sabe? São problemas de pessoas normais. Altamente identificáveis. Sim. Continua falando. Não, o que eu tinha pra acrescentar era isso. Então, o meu top 5 é Mob Psycho 100 por esses vários fatores. E qual que é o seu top 5? Meu top 5 é Sakamoto Desuga. Eu queria botar uma comédia, eu ia botar originalmente Arakawa Under the Bridge. O motivo pelo qual eu não botei Arakawa Under the Bridge é porque eu só vi a primeira temporada. Eu gosto muito da primeira temporada, acho que é um dos meus animes de comédia favoritos. No entanto, a história continua e eu não sei exatamente porque eu fiquei com medo de me decepcionar na segunda. Então eu decidi ir com Sakamoto Desuga, que a história tá inteira na primeira temporada, completa, do começo ao fim, e é sensacional. Eu assisti com meu irmão, a gente viu do começo ao fim. Esse nome Sakamoto Desuga é uma expressão, né? Eu sou o Sakamoto. Sim, sou eu, o Sakamoto. O grande Sakamoto. Não. Esse é o Junichi Joe. Calma. Vamos chegar lá. Okay. O Sakamoto Desuga, eu ainda não assisti, mas eu vi sinopses. Eu dei uma olhada eu não vi resumo, vai lá. Ok. Eu não sei quase nada. Mano, eu só vi resumo de comédia, sacanagem já. Não, eu vi só a sinopse. Sim. Eu li a sinopse e tentei tirar uma opinião da sinopse. E eu vi o trailer do anime. Que basicamente é um garoto estranho que faz um monte de coisa bizarra, né? E ele consegue fazer qualquer coisa, só que de uma forma que só ele consegue. Pra maioria das pessoas é normal, exceto pra protagonista. Não, ele é o protagonista da história. Mas você não olha a história do ponto de vista da menina? Não. Que menina? Tem várias personagens femininas na história e vários personagens masculinos, mas todo mundo na escola adora o Sakamoto e acha ele incrível, exceto
o pessoal que é mais do contra, correto? E aí tem toda essa interação do personagem que é mais do contra, dos personagens que são mais do contra odiando o Sakamoto e tentando odiar o Sakamoto, só que aí o Sakamoto sempre resolve as coisas da forma mais absurda e efetiva possível, e todo mundo começa a gostar dele, e é muito engraçado, é muito engraçado. Eu não quero matar nenhuma piada, realmente assista Sakamoto Desuga se você quer ter a experiência por conta própria, mas tem umas piadas... Não, na minha cabeça, só tem uma imagem. Tem uma imagem do Sakamoto, tipo uma aranha num canto da parede em cima. Sim. Eu tenho essa imagem do Sakamoto na minha cabeça, por causa de uma cena no trailer. Agora, falando de Sakamoto, o meu top 4 tem um Sakamoto. Ah, que bom. Que é o Nichijou. Nichijou é o meu top 4. Nichijou, pra mim, é um dos animes de comédia mais engraçados que eu tive que pausar pra rir. E depois continuar. E depois continuar. Sim. E o personagem mais legal do Nichijou é o menos engraçado, porque o trabalho dele é ser um personagem não engraçado, que é o próprio Sakamoto. Sim. Só que no Nichijou ele é um gato. É um gato. É. E tipo... Bom, no Sakamoto Desuga ele também é um gato, mas é outro tipo de... Nichijou é o dia comum. Sim. E basicamente é histórias do dia comum, só que de crianças, de adolescentes, das meninas, né? Que tem outro Nichijou que tem garotos, que não é tão engraçado. O das meninas é mais engraçado, porque é mais absurdo. E é tipo assim, se você parar pra analisar, na verdade, tá acontecendo coisas normais. Só que o anime mostra essas coisas normais de uma forma extremamente absurda. Tipo, ao invés da menina só dar um grito de dor quando um cachorro morde a perna dela, ela solta um canhão da boca que destrói o prédio e atravessa a atmosfera. Pra representar o quão grande foi a dor da mordida, assim. Esses detalhezinhos, assim, de comédia exagerada que o Nichijou tem o tempo todo, todos os episódios. E são episódios curtos, porque não são pequenas sketches todas conectadas. Não, mas os episódios são tamanho normal, só que são diferentes historinhas, várias histórias em um episódio só. Sim. Tem uma coisa no Nichijou que eu não gosto muito, que é o Helvetica Standoff. Eu não sou muito fã dessa... É que, tipo, dentro de Nichijou tem um desenho que as meninas assistem, chamado Helvetica Standoff, que é um hotel onde tem várias criaturas do folclore japonês que vão vivendo. As piadas não são tão engraçadas. São piadas bem engraçadas se você é japonês, mas a gente não é. Então, tipo, a gente não pega metade das referências que tá fazendo e tipo, mesmo a gente conhecendo a cultura japonesa, a gente não consegue pegar o... Não, é um nível de referência que você precisa ser japonês e ter, tipo, anos de estar acostumado com a cultura popular de lá, que é diferente do que a gente considera aqui como sendo os animes populares, né? Lá tem muito anime de comédia que faz muito mais sucesso do que os animes daqui, de shounen e o caralho 4. Mas, tipo, se você tá acostumado com esses mais famosos, tipo, por lá, pras pessoas comuns, sabe? Então, o Helvetica Standoff faz bastante sentido e é bem engraçado, mas assim, não é feito pra gente. Exato. Tá, seu quarto lugar? Meu quarto lugar é Bokudakegai Naimachi, ou Erased. Em inglês é apagado. Cara, o nome Bokudakegai... A história não, a cidade onde apenas eu não existo. Esse nome em japonês é sensacional. Cidade onde apenas eu não existo. Isso você já pensa um monte de coisa, é muito bom. Aí no inglês tá muito grande, vamos botar apagado. Uhum. Isso quebrou bastante da força do... E eu gosto bastante. Mas... Sim, em Bokudakegai Naimachi, eu não vou falar um resumo da história, eu acho que, tipo, tanto eu vou falar mais sobre a minha experiência com ela. É melhor. Eu decidi botar aqui também novamente porque a história tá do começo ao fim dentro do anime. Então, tipo, você vê 12 episódios e acabou a história, assim como Sakamoto Desuga. Então, é algo bem fácil de consumir. E, particularmente, é um dos poucos animes onde eu prefiro disparado o anime do que o mangá. Me incomoda um pouco o traço do mangá e a história tem uma conclusão diferente. Eu gosto muito da conclusão do anime. Embora eu gostaria que o anime tivesse tido tempo para trabalhar os outros casos que acontecem na história. Mas, em resumo, a história de um rapaz que tem a sua mãe assassinada e ele é acusado de... Participação especial da furadeira do vizinho de cima? Sim. Ele é acusado de ter matado a própria mãe e Olha. Sim. Se te são 12 episódios. Gente, são 12 episódios. Qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser spoiler. E a história mistura mistério com drama. Então você tem que... Qualquer coisa que a gente fala é um spoiler muito pesado. A história é realmente completinha, começo, meio e fim, fechadinha. Eu gosto bastante. Tem uns detalhes diferentes do mangá pro anime, mas pra mim não atrapalha tanto a diferença. Eu gosto. Você viu o mangá?
Não, mas você me disse a diferença do mangá pro anime. Eu acho que eu não falei todas, mas... Isso é bom. Agora vamos pra terceiro, né? Top 3? Bom, meu top 3, eu acho que vai ser surpresa pra você, porque eu coloquei esse em terceiro e não em primeiro, que é o meu anime shonen favorito, que é o Hunter vs Hunter. Hunter x Hunter tá no meu coração. Na minha infância, todo mundo gostava de Dragon Ball, todo mundo gostava de... Era mais Dragon Ball mesmo. Não tinha muita opção naquela época. Tinha Cavaleiro Zodíaco também. Sim. O pessoal amava muito Cavaleiro Zodíaco. Mas na SBT passou alguns episódios de um anime que eu fiquei olhando. Esse anime é diferente. Sim. Tem alguma coisa nesse anime que é diferente dos outros, que é o Hunter x Hunter clássico, antigo, de 1999. Tanto que eu sei a abertura de cabeça até hoje. Não vou cantar aqui, porque, né, direitos autorais. Mas depois saiu em 2011 a versão nova do Hunter x Hunter, que eu acompanhei toda, só que eu já tinha lido o mangá inteiro. Infelizmente, o autor tem problema pesado nas costas, já tá muito velho, e eu temo que ele vá embora antes de terminar de contar a história dele. E Hunter x Hunter é sensacional, é uma história clássica de shonen, não tem nada de muito especial, só que comparado com outros shonens da mesma época, ele tem personagens que são mais interessantes, o universo que ele cria é um universo bacana. O sistema de magia dele é uma coisa que as pessoas elogiam muito. Ultimamente o autor tá dando gaga, tá dando umas escorregadas maionese com o sistema de Nen, né? Que é o poder do Hunter x Hunter. Ultimamente ele tá criando umas coisas que tá viajando muito na maionese. Mas no começo, a ideia do Nen tinha toda uma mecânica, tinha limites, tinha consenso. E os protagonistas... Tecnicamente eram pra ser 4 protagonistas, mas sinceramente aqui são só 2, tá? Você tem o Gon, você tem 2 polos de história, digamos assim, o Gon e o Killua, e você tem o Kurapika e o Leorio. Aí durante grande parte da história você acompanha o Gon e o Killua, e na parte atual você acompanha mais o Kurapika e o Leorio, porque a história do Gon acabou. O anime de 2011, ele segue completamente toda a história do Gon, do começo ao fim. Sim. Na hora que o 2011 termina também a jornada do Gon. Porém, existem muitos pontos soltos na história, que são a história do Kurapika, que começa a ser acompanhado no mangá depois do final do anime. E o que você acha? Eu gosto de Hunter x Hunter, não foi tão incrível quanto eu tava esperando, é muito comparado como sendo um dos melhores shonen de todos os tempos, junto com o Metal Alchemist. Falam isso também de Naruto. Não, Naruto tem uma unidade dedicada pra falar mal de Naruto. Isso é algo que não tem em Hunter x Hunter e é algo que não tem em Metal Alchemist. Só que em Metal Alchemist, particularmente, eu concordo com a maior parte dos argumentos de que é um anime, assim... mas tô falando de Hunter x Hunter. Sim. No caso de Hunter x Hunter, eu não gosto muito de shonen, então pra mim tanto faz. E eu gosto, no entanto, muito do arco de Yorkshin e bastante do arco do Chimera Ants. Foi pra mim o que fez valer a pena ver 141 episódios de um shonen. Foram esses 2 arcos, que em questão de episódios não compõem nem metade do sofrimento, que foram outras partes, mas é bom. Explicando alguns pontos rapidinho. Shonen, anime focado a adolescente do sexo masculino. É importante botar um porém. Quando eu falo shonen, ou quando na maior parte das vezes que as pessoas falam shonen, elas estão se referindo a shonen de batalha, que é tipo porradaria. Anime de porradaria. Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, Bleach, tudo isso é shonen. Jujutsu Kaisen mais recente, Boku no Hero, Dr. Stone. Sim. Sim, mas menos de porradaria, né? Não, tem bastante porradaria. Tem, mas é menos. Enfim, Black Clover e por aí vai. São animes focados ao público adolescente do sexo masculino, que tem muito foco normalmente em combate. Por aí são shows de batalha. Existem shows de romance, que focado em romance, mas ainda é pro mesmo tipo de público. Sim. Tem shows de investigação, que também é pro mesmo público, só que o foco não é muito na batalha, e sim no mistério. Ou acho que o Boku Dakigai Naimachi, ele é um shonen de mistério. Sei. Ele é um shonen de mistério. Ou ele pode ser também categorizado como seinen, mas eu acho que não. Não é seinen, cara. Ele não chega no nível a história necessário. Não, a história não é tão pesada, a história é mais simples. E qual que é o seu top 3? Meu top 3 é Noragami. A gente tá ouvindo a música do Noragami. Sim. Cara, é uma das inspirações do meu RPG, Noragami. Muito bom, mas... Noragami, assim, foi um anime que me impactou muito quando eu assisti. Principalmente em quesito de estilo, eu acho que ele é um anime muito único. Extremamente estiloso. Muito legal. Eu gosto muito de comédia, e Noragami tem a sua boa quantidade de comédia, e eu gosto... E eu gosto de como ele consegue equilibrar a comédia com o drama, porque tem muitos momentos sérios em Noragami, muitos momentos pesados, e ele tem um valor muito grande pra mim em como ele também transformou o Shintoísmo, que é a religião no Japão que Noragami se baseia pra contar a história,
em uma narrativa completamente única na minha experiência. Eu ainda não li o mangá de Noragami, eu tenho esperança... Não, ainda não. Eu tenho esperança de que termine, lance uma terceira temporada do anime antes de eu ir pro mangá, ou o mangá terminar pra eu começar a ler pra valer, mas Noragami, independente do mangá, o que tem do anime me impactou ao ponto de que eu não me sentiria totalmente confortável fazendo um top 5 sem a inclusão de Noragami. Eu amo Noragami, acho Noragami sensacional. Não à toa que meu RPG, eu Soul Tail, parte dele é inspirado em Noragami. 2 pontos que eu tenho que falar de Noragami. Antes de assistir, de conhecer Noragami, eu só sabia que era história sobre um deus mendigo. Isso não me dava nenhuma vontade de assistir. Foi o que eu te falei, não foi? Não, eu já tinha lido na internet que era sobre um deus mendigo. Isso não me dava vontade de assistir. Não tinha vontade nenhuma de assistir por causa disso. Vou ler história sobre um deus mendigo? É a melhor coisa. Nossa, depois que você lê e você entende porque mendigo, é sensacional. É muito bom. E outra coisa que eu queria falar de Noragami é que... agora eu esqueci. Eu ia falar mais uma coisa interessante de Noragami, que tava na ponta da língua. Sobre os temas pesados de Noragami. Noragami trata de, por exemplo, amizade tóxica. É um dos temas que tem em Noragami. Só que lá é visualmente. A toxicidade é visual, que realmente acontece quando você tem uma pessoa tóxica do seu lado e a forma com que isso te afeta indiretamente. Sim. Acontece com uma... E é tudo tratado dentro da espiritualidade que a história apresenta. Então o motivo pelo qual as coisas estão acontecendo na vida real impacta o mundo espiritual, correto? Então, alguém tá com depressão, essa pessoa vai mandar essa energia pro mundo espiritual e ao redor dela vai estar tudo sendo puxado pra baixo e se corrompendo, correto? Exato. E a parte... todas as divindades têm uma representação que... Quando você estuda a história, a representação é de um jeito, mas no anime é de outro. E o próprio anime explica. A representação, ela é uma forma atual. Como as pessoas veem hoje em dia aquelas experiências. Por isso é que eles não têm a aparência que eles tinham nas estátuas, etc. E sim as aparências mais de hoje em dia. Sim. Por exemplo, o deus da pesca não é um pescadorzinho, é um empresário de empresa de importação e exportação de peixes. Que, aliás, é um personagem que eu gosto muito. Porque também era algo que estava muito relacionado com ter sorte no mar e que ia depois trazer dinheiro pra você, porque você rezou pro deus da pesca. E é um mercado muito importante no Japão, obviamente. Sim. E aí ele vira... Ao passar dos anos, deixa de ser um pescador e vira um empresário, porque esse é o paralelo. E é um personagem que eu adoro, cara. Eu adoro esse empresário. Em determinado momento, o homem comum no Japão deixa de ser um pescador e vira um empresário. E o deus dos pescadores deixa de ser um deus pescador e vira um deus empresário. Uhum. Ainda do ramo de peixes, mas é interessante. Sim. E tem muito mais coisas interessantes. A parte das armas que falam é muito bem tratada nesse anime, mas vamos continuar, porque já deu 18 minutos. Caralho. Tá, vejamos, eu falei meu top 3, você falou seu top 3. Agora eu vou meu top 2. Por que eu não queria falar tanto de Fullmetal Alchemist? Porque tá aqui, Fullmetal Alchemist é meu top 2, o Brotherhood. E eu vou dizer uma coisa. Eu amo Fullmetal Alchemist clássico, tá no meu coração, só que eu não faço questão de assistir de novo porque eu quero manter ele assim. Eu sei que ele é ruim, mas na minha mente, ele era bom. Tem gente que ainda gosta dos dois e eu acho que assim, se você quiser arriscar de tirar suas próprias conclusões, sinta-se livre, tá ligado? Mas, a minha experiência assistindo o clássico depois de ver o Brotherhood é um downgrade. Eu vi algo que é muito bom, e aí eu vou ver essa outra coisa que dizem estar no mesmo patamar, e honestamente eu acho que é uma queda de qualidade. Explicação rápida. Por que tem 2 Fullmetal Alchemist? Quando foi lançado o primeiro anime Fullmetal Alchemist, o mangá tava nem perto de ter terminado. Não tava nem na metade. Aí a empresa criou uma história. Ela criou uma história. Os diretores criaram uma história de uma parte do final do primeiro arco, que é o arco do Dr. Marcus. E depois que terminou o arco do Dr. Marcus, eles criaram toda uma história. No mangá nem tinha terminado. No mangá depois ainda vai pra parede lá do norte, onde aparece a Lady Armstrong, que não existe no anime clássico. Você percebe muito claro vendo o Fullmetal Alchemist clássico que eles não tinham muita noção de pra onde eles iam levar a história. E eventualmente eles levam pra algum lugar, mas particularmente eu prefiro a sensação que tem o tempo todo com Fullmetal Alchemist Brotherhood, de você saber que tudo que tá acontecendo e tudo que aconteceu tem um propósito na história. Aquela coisa que você me mandou depois da abertura de Fullmetal, da primeira abertura de Fullmetal Alchemist, que a pessoa que aparece no começo da abertura não é
não é o protagonista. Não é o protagonista. Todo mundo assiste e acha que é o protagonista, mas não é o protagonista. Cara, isso é uma Se coisa... você prestar atenção no design, é outro personagem. É muito interessante. Você vê o cara loirinho com a mão pra frente, com o cabelo ao vento. Aí, é o Ed. É o Ed. Eu sempre confundo Ed, ó. O Ed. É o Ed. Aí depois que você assiste bastante, porque é lá na frente que mostra que não é o Ed. Exato. E é a primeira abertura É a primeira imagem. parte. Você dá play no primeiro episódio, é o que aparece. Exato, e isso é um negócio que pega lá na frente. E no quesito do NEM, só entrando na Aí coisa você tem a alquimia. Exato. A alquimia em Fullmetal Alchemist, pra mim, é o melhor sistema de poder desenvolvido em shonen. Eu prefiro a alcaestria, que é a alquimia do Oriente. Eu acho que particularmente... É a mesma coisa. Eu acho que particularmente um sistema desse se beneficia melhor em simplicidade. E no caso de Fullmetal Alchemist só tem uma regra, troca equivalente. Sim. Então, se você mantém essa regra, você está sendo fiel ao sistema que você criou. E é só isso que a autora precisa se preocupar quando ela está escrevendo. É tipo, é uma troca equivalente? E se sim, beleza. E se não, não. E aí no clássico, por exemplo, não faz isso tão bem com o fato de que o Ed consegue transformar o braço dele numa metralhadora. É que no clássico, mais pra frente, eles dizem que a troca realmente não é equivalente. Sim. Mas eu não vou aprofundar muito nisso. Se quiser assistir o clássico, assiste. O Brotherhood, que é o que tá aqui no meu segundo lugar. Sim. E qual que tá no seu segundo lugar? No meu segundo lugar tá Code Geass. Kurogearu! Sim. Cara, Code Geass é incrível. Eu acho que foi o primeiro anime que a gente conversou sobre. Sim, né? Foi o primeiro. Eu lembro do dia que a gente se conheceu. Foi no dia que a gente se conheceu. Você falou, tem um anime, mas é de mecha. E você falou que você não gosta de anime de mecha, então você provavelmente nunca viu ou não gosta. Que é Code Geass. E a minha resposta foi, é um dos meus animes favoritos de todos os tempos. E é de mecha. É que assim, eu gosto de robô gigante, mas a maioria dos animes de robô gigante, eles só se focam no robô gigante. Sim. Code Geass, o robô gigante tá lá, mas o importante não é o robô gigante. São os personagens. Se tem um robô gigante ou se tem uma bomba nuclear... Ou se as pessoas jogam Beyblade. Exato. O importante... Não me fala disso, velho. Só um detalhe bem importante. São as 2 primeiras temporadas de Code Geass que eu tô falando. Code Geass e Code Geass R2. Isso. Ok? Esquece o R3, tá? Os filmes estão completamente fora de questão. Eles fizeram uma história de um jeito, depois falaram, não, vamos contar de outro jeito. E cagaram tudo. Exato. Eu tô falando das 2 primeiras temporadas de Code Geass, originais. E, particularmente, a minha experiência com Code Geass foi de ver quando eu era pequeno, falar, caralho, que foda! O personagem é inteligente, esse robô gigante é legal, e tem guerra, e tem morte, e tem, administração de exército, é legal. O anime tem política, e a política não é chata igual Star Wars Episódio 2, tá? Star Wars Episódio 2 é chatíssimo a parte de política. É realista. Olha, você tem um ponto, aí, ó, eu defendendo Star Wars é algo não muito, muito comum. Aí. Então, cara... Registrado em câmera, meu Deus. Minha experiência com Code Geass, cara, Code Geass é muito bom. Eu não sei como acabou caindo, sei lá, tava procurando animes pra assistir, aleatório, tava vendo animes de mecha, aí eu vi esse personagem com um queixo pontudo e com um falcão no olho, eu pensei, que anime estranho. Deixa eu ver um episódio aqui. A abertura é muito boa, o traço muito bom, os personagens não tem aquele estereótipo do cara tarado, ou da menina que eu odeio. Exato. Não tem esse estereótipo. O engraçado disso é que provavelmente é porque eles estão querendo dar uma vibe de estrangeiro pros personagens. Eles tentam dar uma vibe, não consegue muito, não, mas... Exato, É porque o protagonista, na verdade, ele é inglês, só que ele tá no Japão. Sim. Aí você vê ele e o amigo dele é japonês. E o traço é parecido. Eles não conseguem, dar uma boa diferença física de um personagem pro outro. Eles tentam fazer isso na personalidade. Deixar eles diferentes na personalidade, né? Que o Lelouch é todo jeito e tal, e o Sakamoto é... O Suzaku, ele é mais estourado. Né? Sim. Particularmente, o que mais me impactou com Code Geass é que eu assisti Code Geass mais do que provavelmente qualquer outro anime na minha vida. E toda vez que eu assistia, eu ia reparando um detalhe que eu não tinha reparado da outra vez. E isso foi se acumulando, e eu comecei a perceber que tem tanta coisa colocada de maneira tão sutil em Code Geass, e que eu teria deixado passar se eu só tivesse visto da primeira vez e deixado quieto,
e que dá uma profundidade muito grande e uma compreensão muito maior sobre o que tá rolando e sobre qual é o contexto de tudo, sabe? Por exemplo, você falou que é o Lelouch é inglês, correto? Só que se você reparar o bastante na história do anime, você vai descobrir que o momento da linha do tempo de Code Geass, que ela se divide da nossa, correto? Ela se separa da nossa, é na época de Napoleão. E na linha do tempo de Code Geass, o rei da Inglaterra se muda para os Estados Unidos para ele não ser morto por Napoleão. E a linhagem, correto, dos reis da Inglaterra continua nos Estados Unidos. Então, tecnicamente falando, ele é americano. Tem até a chance dele ser brasileiro, porque a Britânia dominou o Brasil também. Sim, a América do Sul. A Britânia é todas as Américas. Todas as Américas é Britânia. É aquela marca de equipamento eletrônico. E, tecnicamente falando, é muito provável que o poder do Geass, correto, ele tem uma origem azteca, uma origem... Azteca, Inca, porque tem uma parte do anime que mostra que eles estão numa ruína, a ruína mais ou menos tá aqui na América do Sul. Exato, então dá uma camada a mais. Também tem coisas, vários detalhes, mas eu não vou entrar muito nisso. Porque a gente já tá citando bastante e ainda falta mais a menção desonrosa e o primeiro lugar de cada um. Exato. Vamos começar com a minha menção desonrosa, que pra você é previsível que eu ia colocar esse anime. É bem simples. Eu cheguei pra ele e perguntei: tem algum anime com protagonista gordo pra eu poder assistir? Porque eu gostaria de ver um personagem gordo como protagonista. Sim. Hunter x Hunter é um personagem gordo, que é o Iruki, só que ele é secundário. Eu posso falar qual foi a minha resposta? Tem, mas não é bom. Ele falou isso, tem, mas não é bom. Beleza. Eu vou assistir sabendo que não é bom. Eu já fui com o pé atrás. Só que esse anime, os 3 primeiros episódios dele são sensacionais. Ele cria uma história, ele cria uma base para uma história muito boa. A base é muito bem feita, sabe? Você vai fazer aquele bolo e você cria aquele bolo bonito. Só que ele usou cocô como glacê. O resto que veio depois estragou tudo. No 4º episódio, ele tira um poder da bunda, né? Tira um poder do nada. E daí pra frente o anime vira um harém, basicamente, com ele como o gordinho como protagonista, ganhando o poder da bunda e se baseando só nesse poder, com vários personagens querendo ele. Cara, ele era um anime muito legal, baseado em inteligência. O personagem tinha muitos problemas psicológicos. Eu gostava disso. Todos os personagens tinham problemas psicológicos, tanto que chama-se Axel World, tá? O nome do anime. É do mesmo criador do Sword Art Online. E na história do Sword Art Online, Axel World se passa muitos e muitos e muitos anos depois do Sword Art Online. Uma história no mesmo universo, só que no futuro. A tecnologia do Sword Art Online, do capacete que transfere você pra dentro dos jogos, virou só um negocinho que você põe aqui no pescoço e mescla a realidade com o mundo digital. Sim. E aí foi criado um jogo proibido, que é o Axel World, onde você consegue acelerar o seu sinapse e esse jogo ele roda numa taxa de frames maior que a vida real. Muito maior. Tipo, você consegue passar dias no jogo e você volta pra vida real e, tipo, passou um segundo. Exatamente. Só que ele é um jogo PVP. Então você pode ser completamente focado em PVP. Então você pode estar andando na rua e ser atacado. E é basicamente o que acontece com o protagonista. Mesmo a pessoa que passou ele aí pro jogo falou: não se conecta na internet até você chegar na escola amanhã. E o idiota, a mãe pede pra ele se conectar pra ela passar um dinheiro pra ele. Ele se conecta e esquece disso. E aí acontece o primeiro episódio, isso é no primeiro episódio que ele é atacado e ele toma um couro. E é muito bom os 3 primeiros episódios. Se quiser assistir 3 episódios e parar, é ótimo. É a regra dos 3 episódios ao contrário. Assista os 3 episódios e não assista o resto do anime se você gostar. É como se o Goku ele ganhasse o Super Saiyajin 3 no 4º episódio. Basicamente isso. É um bom paralelo. Agora, qual que é a sua menção desonrosa? Minha menção desonrosa é um anime recente. Recente? Yofukashi no Uta. Você não tava esperando por essa. Eu realmente não esperava ser o Yofukashi no Uta. Com tantas opções? Exato. Tem muito anime que eu gostaria de falar mal, mas o que tá mais recente na memória, né, mais vívido, a minha amargura mais recente com o mundo dos animes, é sem sombra de dúvidas Yofukashi no Uta, que é um anime de vampiro, que é uma adaptação do meu mangá favorito de vampiros, que não tem muitos mangás de vampiros que sejam bons, assim, então não dá pra falar também que ele é incrível, mas
ele tratou de assuntos que eu gostei muito de ver, de uma forma que eu gostei muito de ver, e quando eu vi o trailer pro anime, eu jurava que ele ia ser um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Expectativa baixa, né? Eu vou dizer do meu ponto de vista por que o anime parecia ser tão bom. Primeiro, direção de arte. Muito lindo. Caralho, ele é muito lindo. Ele tinha tudo pra dar certo. Ele é sensacionalmente bonito. O cenário, cara, o que mais me engrandece naquele anime são os cenários. Os cenários são estonteantes da noite. E Yofukashi no Uta é o chamado da noite. A canção da noite, tecnicamente. Canção da noite. Que é basicamente um garoto que ele não consegue dormir direito, então ele sai pra caminhar de noite. Ele descobre que durante a noite o mundo funciona de um jeito diferente. Sim. Você é mais livre. Você é bem mais livre durante a noite. É muito sobre liberdade. E é muito sobre... o principal cenário do anime são caminhadas noturnas. E particularmente caminhadas noturnas são algo que falam pessoalmente comigo, porque a gente faz muitas caminhadas noturnas. Temos que fazer mais. Sim, temos que voltar. Mas, enfim, o mangá conectou muito bem comigo. E quando chegou finalmente a vez de ver o anime, eu tava muito empolgado pelo que ia ser. E eu me decepcionei bastante. A verdade é que ele estragou muito do ritmo que eu adorava do mangá, que era mais devagar e era mais focado nessa paz que tem na cidade, que é quando a cidade tá mais calma, correto, à noite. Até a metade do anime, o anime vai indo tranquilo e tal. De repente ele acelera na história, sim. Começa a jogar personagem e trama na sua cara pra fechar alguma coisa rápido. E ele cortou muitas cenas que eu gostava. E também alterou um pouco a ordem de alguns acontecimentos de uma maneira que eu achei que, de verdade, estragou bastante a história. Particularmente, tinha muitos aspectos que eu queria ver adaptados, e eles simplesmente mudaram em como funcionava no anime. Por exemplo, no anime tem menos o detalhe de que a vampira não pode sair no sol. Na verdade, isso é completamente ignorado em alguns episódios, correto? Nossa, ela sai com guarda-chuva. Não, ela não sai com guarda-chuva, ela sai sem nada. De dia, sem nada. Exatamente. No filme eu senti sendo que o próprio anime mostra um vampiro morrendo pro sol. Não é pro sol totalmente, mas enfim, não importa. No anime mostra. Sim. Ele morrendo pro sol. Não, mas é por causa do anel, mas enfim. Não importa. Voltando. Outra coisa, os vampiros em Yofukashi no Uta no mangá não voam, eles só pulam. Realmente. E no anime eles voam, porque não tem como você pular e ficar flutuando e dando cambalhota e o caralho a quatro. No mangá de Yofukashi no Uta, os vampiros são igual o Buzz Lightyear no filme do Toy Story. Eles caem com estilo. É mais próximo, claro. Eles fazem a parábola, eles pulam, quando estão na parábola, a parte importante da conversa e tal, aí eles começam a cair de novo. Exatamente. E tem as cenas geniais no mangá do protagonista tendo esse diálogo super legal enquanto eles estão terminando de subir, e aí quando eles começam a cair, ele só grita pra caralho, porque ele tá acelerando, e aí o personagem tem que falar, fecha a boca e não morde a língua, aconteça o que acontecer, não morde a língua, caralho. E eu acho isso um detalhe que foi completamente arruinado, tá ligado? No anime tem literalmente uma cena que ela deixa ele cair e vai e pega ele. Exato. Ela vai, pega ele de volta e sobe de novo, tá ligado? Mas em outros quesitos, tipo, a abertura, a trilha sonora, o visual... o encerramento não é bom. A música é excelente. Sim, tanto que é a música que dá nome ao anime. Na verdade, a música inspirou o mangá a ser feito. Então eu gostei muito de que ela foi. E ao invés de botarem na abertura, botaram no encerramento. Aí foi uma cagada, na minha opinião. A música é excelente. Essa banda é excelente, Creepnuts. Só que o que tá aparecendo na tela do encerramento é muito ruim. Eti desnecessário, forçado. Isso é uma outra coisa que o anime mudou. Ele botou muito mais eti do que tem no mangá. Pra quem não sabe, eti é insinuação. É uma sexual. provocação sexual. Provocação sexual. É tipo mostrar os peitos balançando, é tipo mostrar a calcinha, e essas coisas. Exato. Não é. Ângulos de câmera sugestivos que não era necessário. No próprio Code Geass, por exemplo. Cheio disso. Então, infelizmente, por exemplo, quando as pessoas estão dentro do mecha, a maioria dos caras mostra daqui pra cima. Aí quando vai pra. Esqueci o nome dela de novo. Pra Kallen, a câmera tá na bunda. Por algum motivo, a câmera do mecha dela é na bunda. Porque todo mundo tem a câmera aqui na cara e o dela mostra a bunda. Enfim. Ele só não põe na bunda da CC porque ela não tem. Mas enfim. CC é uma das personagens mais importantes do Code Geass. É uma das minhas personagens favoritas, se não a minha personagem favorita de Code Geass, ou personagem em geral, não é só entre as femininas.
Ela realmente é muito importante. Eu gosto muito dela. Bom, agora vamos pro top 1 de cada um. Vamos inverter agora. Ele fala o top 1 dele primeiro e depois eu falo o meu. Tem certeza? Sim, porque eu não vou poder falar muito do meu top 1. Ok. O meu top 1, você já sabe qual é. É o único anime entre os meus favoritos que eu não falei. Sério? Não sei, eu não tô pensando assim, tá tentando adivinhar qual que vai ser. Ok. Kami no Mizoshi no Sekai. Sério? Sério. Que legal. Assim, Eu gosto de Kami no Mizoshi. não tem jeito. A minha... Pô, mas ele não tá terminado. Não, mas eu terminei de ler o mangá e eu sei que não vai lançar mais no anime. Sim. Correto? Kami no Mi, um nome um pouco maior. É uma história de um garoto. Sim. Um garoto bem... Não, deixa que eu explico. Por favor. Ok. Tem um gênero de jogo, um tipo de jogo, correto, que são visual novels. E visual novels são focadas principalmente em diálogo e em escolher a rota que você vai focar, então é um texto, é um jogo muito inspirado, muito baseado em texto. Correto. Doki Doki Literatura Clube é uma visual novel. Exato, é um exemplo disso. E resumidamente, Kami no Mi é sobre um personagem... que é o mestre em visual novel. Um personagem piada. Sim. Correto, que esse personagem que é o melhor jogador de visual novels que existe. Ele consegue enxergar todas as rotas possíveis pra, por exemplo, conseguir terminar com o personagem que ele quer, ou qualquer coisa do tipo. É que os visual novels que ele joga é focado em romance. Exato. Seja você conquistar uma garota ou muitas garotas. E ele Ou se um diz... garoto. Ou um garoto, tanto faz. É o jogo. E ele se diz o mestre do romance. Porque ele consegue... Ele é o deus da conquista. Deus da conquista, isso. Deus da conquista. Exato. Tanto que ele tem o poder... Tá, deixa que essa cena é muito engraçada. Nem quero falar dela porque ela é muito engraçada. Sim, porque ele ativa o poder especial dele. O anime não tem muita magia. Não tem nada de magia, tá? Tem. Sobrenatural tem. Mas não vem dele. Não é de poderzinho. Basicamente ele tem que conquistar as garotas porque... Deixa eu... Ok. Não, é que eu acho que você tá fazendo... Eu quero resumir mais. Sim, é que eu gostaria de dar um serviço a mais. Sim, por favor. Kami no Mi, porque é o meu... É o top 1 dele. O meu top 1. Resumidamente, ele se considera o deus da conquista porque ele consegue zerar qualquer jogo de romance, correto? E então não tem ninguém que ele não consiga conquistar. Só que, obviamente, as habilidades sociais dele, pra ele dedicar toda a vida dele a jogos de romance, não é, assim, das melhores, correto? Só que tem uma questão que é a seguinte. No sobrenatural desse universo, existem demônios possuindo as pessoas e se apossando do vazio no coração delas. E uma das formas mais efetivas de você libertar as pessoas dessa possessão demoníaca é você preenchendo o vazio no coração delas. E, pra isso, uma das formas mais efetivas seria você fazer ela se apaixonar por você, ou te amar de alguma forma. Correto? É um jeito. É um jeito. Tem outros jeitos, tem outros personagens que fazem de outro jeito. Exato. Só que aí, a questão é que um demônio que tá encarregado de capturar esses outros demônios fugitivos, correto? Ele descobre sobre esse cara que na internet se intitula Deus da Conquista e para pra pensar e fala, caralho, se esse cara é tão bom assim conquistando as pessoas, ele vai fazer um ótimo trabalho libertando as pessoas desses demônios. Observação. Aqui é demônio da cultura japonesa, então não é necessariamente um personagem ruim, negativo. Não. Bom, a maior parte das pessoas que assistem anime tá acostumada com isso, que não tem de demônio em anime, que é só um personagem normal sendo tratado normalmente. É que a tradução da palavra do japonês pro inglês ou pro português acaba virando demônio. Mas não é porque na nossa cultura demônio é algo negativo, é o diabo e tal, não. Lá demônio é criatura sobrenatural. Sim. Criatura sobrenatural. Embora seja, literalmente, ela veio do inferno, só que é o mesmo inferno do DBZ, que você toma um carimbo na testa pra ir. Do Yu Yu Hakusho. Do Yu Yu Hakusho é a mesma coisa. Sabe, tipo, tem diabinhos, mas esses diabinhos só trabalham lá. Eu só trabalho aqui, pô. Sim. Basicamente. Resumidamente, a demônio é enviada pelo Deus da Morte pra tentar capturar esses demônios fugitivos. E ela escolhe como parceiro humano pra preencher o vazio no coração das pessoas o Deus da Conquista. O Deus da Conquista, que não tem nenhuma habilidade social e que agora tá sendo forçado, porque ele assinou um contrato demoníaco, acidentalmente, ele não sabia no que ele tava se metendo, mas ele tá sendo forçado a conquistar pessoas de verdade, correto? Com 0 habilidades sociais, usando tudo que ele aprendeu nos jogos. E
Se ele não conseguir, ele perde Ele a perde a cabeça. cabeça, exato. Literalmente. É. E não é só ele, não. O demônio que contratou ele também. Os dois vão perder a cabeça. Aliás, por mais que o protagonista seja legal, meu personagem favorito é o demônio que contratou ele. A Eroshi. A Eroshi Erusha Deruto Imades. é a melhor personagem. Ela é tão. Ela não parece que faz parte desse mundo. Ela é tão fofinha, tão simples, tão de boa, que ela nem parece que tem nada a ver com isso. Eu costumava ter esse padrão na minha adolescência de gostar de animes que falavam sobre romance, que tinham estratégia e que tinham comédia. E, pra mim, na época que eu assisti Kaminome, era o único anime que se encaixava perfeitamente nos três de maneira equilibrada. Estratégia, no caso de como ele vai fazer pra conquistar alguém que não dá a mínima pra ele. Comédia, no caso de ele falhando miseravelmente por causa da falta de habilidade social. E romance, porque obviamente ele não perde a cabeça. Então, de alguma forma, ele consegue. De alguma forma, com bastante aspas aí. Exato. O meu top 1, infelizmente eu não posso falar tanto quanto ele, do meu top 1, porque não tem muito o que falar. Esse anime só existiu e só existe anime, porque ele não vem de mangá, ele vem de tirinhas de jornal. E originalmente ele só existe por causa de outro anime que fez muito sucesso, que todo mundo conhece, que é Evangelion. Sim. Eu tô falando de Orochiban e Bichu. Basicamente, é um hamster de promoção. São pequenos sketches dessa hamster, que foi comprada de promoção, que é dona de casa e que ela mora com a dona dela, que é uma alcoólatra, uma mulher de 40 anos, que trabalha muito, japonesa de 40 anos, normal, alcoólatra, que não casou, não teve filhos. Ela tem Tá tendo uma crise de meia-idade. Ela força o hamster a trabalhar pra ela e bate no hamster. Bate no hamster. Desconta as frustrações do hamster. Não consegue entender que o hamster não tem o discernimento que o humano tem. Olha, ela fala. Cara, é um anime de comédia. Sim. Mas assim, Orochiban é pra maiores de 18, tá? Tem muita piada pesada. Pesada mesmo. Eu assisti, assim, esperando que ele fosse tirar onda com coisas da vida adulta e tudo mais. Mas eu não tava esperando o nível, de verdade, assim. O nível de zoeira é alto. Não, assim, tipo, tem uma piada de um cara que matou a namorada, entendeu? Tá, não. Tem essas sketchzinhas que a Ebichu tá trabalhando em outros lugares. Aí tem um que ela tá trabalhando no açougue. E vai um cara, não vai pedir pra comprar carne, mas ele vai levar carne. E ela liga pra polícia, lógico. É uma piada bem rápida e é pesada. E tipo, o Ebichu é só piada pesada. Tem um plot, uma história, porque a dona da Ebichu tem um namorado que trai ela o tempo todo. E a Ebichu não tem discernimento. Ela não sabe diferenciar quando algo é figurativo ou é direto. Tipo, a pessoa brinca que gosta a dona dele brinca que gosta de chupar um picolé e ela acha que é um picolé mesmo, entendeu? Ou o contrário. Tipo, a Ebichu, ela cai muito desse tipo de piada. É curto, são episódios, são vários sketches cada episódio. Tem um episódio de 2 sketches, episódio de 3 sketches. E é bem engraçado. E como eu disse, ele nasceu de Evangelion, porque uma das dubladoras de Evangelion amava essas tirinhas. E como a seiyus, os dubladores japoneses, têm um poder muito grande dentro da indústria, eles conseguiam convencer o diretor a investir nisso. Na verdade, nem tem a ver tanto com a influência dela. Ela basicamente adorava as tirinhas, e aí ela mostrou as tirinhas pros amigos que estavam dublando Evangelion com ela, e eles começaram a fazer piada de Ebichu. E fazer piadas internas, sabe? Fazer referências e imitar a voz. Tanto que no Evangelho tem uma cerveja chamada Ebichu. Exatamente. E esse é o nosso top 10 compartilhado. Eu quero deixar bem claro que faz muito tempo que eu não vejo anime direito. O último anime que eu vi foi Yofukashi no Uta. O meu foi um que eu parei na metade, que é o Futopiai, que é de Kamen Rider, que é o Kamen Rider W versão anime. Que eu comecei a assistir amando do Kamen Rider, querendo ver mais, ainda mais agora com ele dublado. Só que eu não gostei muito do anime, porque o que eu mais gosto do Kamen Rider W são os episódios com começo, meio e fim, com investigação. E no anime, eles deram uma cagada na parte de investigação, porque eles escondem informação da gente, de quem tá assistindo, coisa que na série não tinha isso. A resposta vinha no anime, vem magicamente pra cabeça
do protagonista na série, você chegava à conclusão junto com ele, porque todas as informações que ele tem, você também tem. E isso me quebrou um pouco, sem contar que a série adicionou uma quarta personagem pra história, né? Que, tipo, normalmente na série, no seriado, eram os dois protagonistas e tinha a coadjuvante, que era a chefe deles, né? Que eles são de um escritório de detetives, são os dois detetives, e ela é a chefe deles, né? Que cuida da parte administrativa. Aí no anime adicionaram mais uma personagem feminina pra fazer par com o protagonista. Porque pro outro protagonista já teve um par na série, então eles vão botar mais um par pra ele. Enfim, eu dropei um pouco, mas talvez eu volte a assistir. Se vocês quiserem um vídeo sobre Photopia, sobre Kamen Rider W, deixe nos comentários. E principalmente, deixe nos comentários seu top 5 de animes. Sim. Que eu vou ler todos e vou responder todos. Sim. É isso, né? Eu ia falar o negócio do... basicamente eu tô lendo muito mais mangá, então... um top mais verdadeiro meu seria provavelmente o meu top 5 de mangás favoritos. A gente pode fazer depois. Pode ser. Já fica Você aí não leu tantos mangás, né? Mas por exemplo, eu no meu top 5 de mangá colocaria o Beastars que eu não coloquei aqui, por exemplo. Justo. E eu li alguns mangás também. Bom, enfim, até a próxima. Até. Tchau.